Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. Passaram pelo novo nascimento, não passaram pelo novo nascimento ensinado por Jesus nesse encontro com o fariseu Nicodemos. Então, meus amados, nós temos que buscar esse entendimento desta noite, porque vai representar, irmão Gabriel, a nossa salvação. Sabermos como Nicodemos tinha a sua dúvida: será que eu estou salvo? Será que cumprindo a lei, os 10 mandamentos, será que eu cumprindo os 600 preceitos adicionados à lei, será que isto é suficiente para sermos salvos? Irmãos, Nicodemos e irmã Francisca Caleb tinha essa dúvida. Essa dúvida estava incomodando aquele homem rico. Essa dúvida estava incomodando aquele homem importante, aquele fariseu, dos principais dos fariseus. Aquela dúvida estava tirando o sono, irmã Nira, daquele personagem chamado Nicodemos. E apesar da riqueza, de pertencer ao farisaísmo, de pertencer ao sinédrio, mas isso não estava garantindo a certeza da salvação. E aquele homem queria saber de Jesus. Nós temos que saber de Jesus se nós já passamos pelo novo nascimento. Irmãos, é a doutrina fundamental, é a doutrina que vai nos ensinar a compreendermos a salvação, o processo da salvação, meus amados. Então Jesus vai dizer: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmão Gabriel, essa afirmação de Jesus é terrível, é confrontadora para nós desta noite, irmã Vitória. O novo nascimento. A irmã Vitória já fez a sua decisão ao lado de Jesus. A irmã Vitória já se cadastrou no batismo e passou pelo batismo das águas. Saiba, irmã Vitória, que a irmã ela só nasceu da água. O nascimento foi só da água. É preciso o novo nascimento. E o novo nascimento, irmãos, só vem com o Espírito Santo. Lembrem-se, irmãos, em Atos capítulo 2, Pedro estava pregando para uma grande multidão. Uma grande multidão se deslocou para ouvir aquele sermão maravilhoso de Pedro. E lá no meio da pregação de Pedro, alguém no meio da multidão vai indagar, vai exclamar: irmãos, o que faremos para sermos salvos? Aquela pergunta foi para Pedro, irmão pastor J. Wilson, então J. Abreu. Então naquele momento, lá no meio da multidão, alguém clama: irmão Pedro, o que faremos para sermos salvos? E Pedro vai dizer: arrependei-vos. Então ali é o primeiro passo. Foi o primeiro passo de muitos de nós aqui presentes nesta noite. A pregação da palavra gera arrependimento. A pregação da palavra gera fé em nossos corações. E passamos pelo batismo nas águas. Mas o processo da salvação, irmãos, não está concluído. Eu vou aqui confidenciar para os irmãos. Eu achava, como muitos dos irmãos aqui presentes, que bastava descer as águas, bastava participar da Santa Ceia, e isso já me garantia a minha salvação. Quantos anos, irmã Vilma, eu passei achando dessa forma, irmã Nira? Mas Jesus vai falar, vai dizer para Nicodemos e vai responder para nós nesta noite, que se não nascer do Espírito, não veremos o reino dos céus. E aquela multidão que ouviu Pedro, naquela noite, houve 3.000 conversões, irmão Domingos, 3.000 conversões numa noite. É impressionante, é sobrenatural, sem um microfone, sem uma caixa de som, sem um carro de som para chamar o povo.
3.000 convertidos naquela noite. E no dia seguinte, o número de 3.000 foi adicionado para 5.000. E já eram 5.000 o número dos convertidos. Mas ali, irmãos, não havia se completado o plano da salvação. Faltava alguma coisa, irmão Antônio. Faltava alguma coisa para aqueles irmãos. Muitas vezes, irmã Giovana, falta algo para nós. Falta algo para nós, irmão Francisca Caleb. Falta nascer do Espírito Santo. Isto é imprescindível. Em medicina, eu sou médico, em medicina se usa uma expressão latina chamada condição sine qua non. É um termo da medicina jurídica, condição sine qua non. E esse termo da língua latina quer dizer condição, sem ela não há. Entenderam, irmãos? Condição sine qua non, condição sem ela não há. Então, se não nascermos do Espírito, não há salvação. Mas, irmão, eu fui batizado, irmão, eu levantei a mão e aceitei Jesus, eu participo da Santa Ceia, todo segundo domingo eu participo da ceia. Eu estou salvo, irmão. Está não, irmão. Tem uma notícia triste para o irmão. Não está salvo. Não completou o processo da salvação, irmã Cleide. Então, irmãos, não nos conformemos. Não nos conformemos pela falta do conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo está se perdendo, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, falta conhecimento da palavra para nós. Nós não temos, irmã Mira, buscado a palavra. Nós não temos agido como o salmista Davi do Salmo 119, quando ele diz: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então nós temos que ser um Davi, nós temos que ser um estudioso da palavra, nós temos que buscar a palavra, nós temos que guardar a palavra em nosso coração, porque sem o conhecimento da palavra, nós seremos candidatos à perdição. Muitos irão tombar no caminho até a Nova Jerusalém. Muitos de nós não chegarão até o ponto final. Muitos de nós não chegaremos à cidade eterna, à Nova Jerusalém. Iremos tombar antes de chegar lá, porque Oséias disse: por falta de conhecimento. Muita gente acha que apenas aceitar Jesus, ser batizado, participar da ceia, garante a salvação. A partir desta noite, irmãos, nenhum de nós aqui presente se dê por inocente, Manira. Nenhum de nós nesta noite se dê por inocente de não conhecer o assunto. Por isso, irmãos, quando eu iniciei a pregação, eu disse: é um encontro emblemático, é um encontro extraordinário. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, talvez de todos os encontros, se falarmos a respeito de Zaqueu, se falarmos a respeito da mulher samaritana, não há um encontro mais importante, Diácono Edivaldo, não há um assunto mais importante para Jesus tratar conosco nesta noite do que a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração. Nós temos que saber, irmãos, se estamos salvos. Nós temos que saber se o plano de salvação já se cumpriu na nossa vida. Senão, seremos mais um a tombar na travessia. O povo judeu, quando saiu do Egito, onde eram escravizados, saiu do Egito, o libertador Moisés, simbolizando a pessoa de Jesus, libertou o povo. Mas de todos que saíram do Egito, apenas 2 chegaram na terra de Canaã. Irmãos, só dois irmãos, apenas Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Todos os outros tombaram, morreram no deserto. Não foi por doença, irmão, porque Deus cuidava daquele povo. Não foi por sede, porque Deus dava água todo dia. Não foi de fome que morreram, porque Deus mandava o maná cair do céu e eles não faltava alimento, não tinham fome, não tinham sede, eles tinham a proteção de Deus, eles não tinham frio, de noite uma coluna de fogo.
os acompanhava, e de noite eles não queimavam a sua pele, porque Jesus mandava uma nuvem para protegê-lo do sol. Então nenhum morreu por falta de cuidado de Jesus. Eles tinham água, tinham alimento, tinham coluna de fogo à noite, tinham nuvens para protegê-lo do sol. Nenhum morreu por um acidente da natureza. Morreram, tombaram no deserto, porque não conheciam a palavra de Deus. Por isso Oséias disse: o meu povo se perde, o meu povo está morrendo, está sucumbindo, porque lhe falta conhecimento. Por isso, irmãos, todos nós, crentes, temos que nos congregar. Há irmãos achando que basta estar em casa, resolve o problema. Irmão, ainda não resolve. Temos que estar aqui, ouvir a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, já dizia o apóstolo Paulo, e o ouvir da palavra de Cristo. E nós temos que ser, irmãos, alimentados pela palavra. Nós temos que ser nutridos pela palavra de Deus, e é ela que é lâmpada. O mesmo Davi, no mesmo Salmo 119, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, e ela é que alumia os meus passos. A palavra, irmão Domingos, é ela que nos ilumina, é ela que nos diz se estamos salvos. A palavra de Deus vai dizer em outra passagem que o nosso espírito testifica com o espírito